E eu quero, em rápidas palavras, transmitir uma palavra de Deus ao seu coração na carta de Paulo aos Coríntios, ou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45, onde nos diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Jesus, ele é o homem do céu. Glória a Deus. Esse texto sagrado, que você pode ler ele todo, é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele nos traz uma revelação maravilhosa. Olha a revelação especial de Deus. Porque ele coloca o ser humano em duas situações. Primeiro, Paulo, em uma revelação divina maravilhosa escrita, ele diz que assim está também escrito. Ele diz, está escrito. E realmente está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Onde é que está escrito que o primeiro homem, Adão, ele foi feito em alma vivente? Está escrito no capítulo 2 de Gênesis. Nós podemos ler claramente no capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 7, onde diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou criatura vivente. Então, o primeiro homem, como ele diz aqui, ele foi feito em alma vivente. Então, esse primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus, nós seres humanos, homens, seres humanos, fomos feitos à imagem de Deus e somos chamados à coroa da criação de Deus. Por quê? Porque o ser humano é o único ser que ele une o mundo material ao mundo espiritual. Em nós, Deus colocou em nós, tanto uma parte material, né? O ser humano é feito de espírito, alma e corpo. O ser humano tem não só uma parte material, mas também tem uma parte espiritual. E a parte material, ou seja, o corpo, nos capacita a viver aqui nessa terra. Qual é o outro ser
criado à imagem e semelhança de Deus que consegue viver aqui nessa terra, a não ser o ser humano, né? Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais foram criados por Deus, né? O apóstolo Pedro fala isso na sua primeira epístola. Foram criados por Deus para povoar a terra e servir ao ser humano. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus. Então esse ser humano, espírito, alma e corpo, o corpo nos capacita a viver nessa terra e a parte imaterial, né, ou seja, o espírito e a alma, nos liga ao mundo do espírito, né? Nos liga ao mundo espiritual, glória a Deus. Mas, veja bem, eu digo nos liga ao mundo espiritual, por quê? Porque ele diz o seguinte, Paulo nos diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Aí ele diz no versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno. Qual terreno? Tais são também os terrestres. Glória a Deus. Então, o ser humano, ele foi feito para ter comunhão com Deus. Mas, o que acontece com o ser humano? No capítulo 3 de Gênesis, quando o ser humano ele peca contra Deus, né, ele quebra o vínculo através do pecado. O pecado é a pior maldição que existe na face dessa terra. Por quê? Porque o pecado separa o ser humano do seu Criador. Então, quando o homem se separou de Deus por causa do pecado, onde está isso? Capítulo 3, versículo 9, a partir do versículo 7, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Glória a Deus. Mais adiante, no versículo 16, Deus disse à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirás, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o resultado desse pecado contra Deus, o resultado dessa desobediência foi a separação. O homem saiu da presença de Deus, e quando o ser humano se afastou de Deus, esse afastamento de Deus por causa do pecado trouxe morte, trouxe corrupção moral, corrupção espiritual, toda sorte de corrupção trouxe para o ser humano. É por isso que Paulo, ele diz aqui, que a imagem do terrestre, ela é corruptível, né? Se corrompe, glória a Deus.
e se corrompe por causa do pecado. E é isso que tem acontecido com a humanidade, desde que ela se afastou de Deus. Tem se corrompido de uma forma tal que foi destruída uma vez por Deus através do dilúvio. Mas, amados, o extraordinário é a segunda parte do versículo 45, onde Paulo nos diz, glória a Deus, ele nos diz o seguinte, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Aqui nos alegra o coração, porque Paulo nos traz o quê? Agora o último Adão. Glória a Deus. Assim como veio o primeiro Adão, que são os nossos pais, né, na carne, Adão e Eva, Eva que foi chamada a mãe da vida por Adão, glória a Deus. Deus envia o último Adão, só que esse Adão aqui, ele tem uma diferença extraordinária, glória a Deus. Esse último Adão, ele não foi feito em alma vivente, ele foi feito em espírito vivificante, glória a Deus. Esse último Adão, cujo seu nome é Jesus Cristo, aleluia. Antes dele vir a essa terra, como diz João, do verbo se fazer carne, ele já existia. Antes que o mundo existisse, ele já existia, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Ele não tem princípio de existência, nem fim de existência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele por meio do qual tudo que foi feito se fez e nada sem ele foi feito. Esse é o Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus, o último Adão, como diz Paulo, que foi feito espírito em espírito vivificante, quando ele entra nessa terra, ele não entra debaixo dos pecados ou do pecado que o ser humano carrega desde quando se afastou de Deus. Não. Por quê? Porque a sua concepção foi miraculosa. Ele teve mãe terrestre, mas não teve pai terrestre. O seu pai é Deus. Ele foi concebido pela ação e graça do Espírito Santo. Glória a Deus. Segundo, o escritor aos Hebreus diz que esse homem do céu, o último Adão, concebido sem pecado, sem o pecado original, quando ele entra nessa terra, em tudo ele foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Ele entra sem pecado na terra. Quando ele entra nessa terra, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, quando entra nessa terra, ele diz, ofertas e holocausto não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então ele vem a essa terra, não debaixo do pecado original do ser humano, permanece sem pecado, porque em tudo ele foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Ele venceu o pecado. Isaías, no capítulo 53, diz que ele, 53, levou os nossos pecados sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Ele venceu o pecado. O último Adão, o homem que foi feito espírito vivificante, ele venceu o pecado. Ele veio trazer vida. Olha, o homem que veio em espírito vivificante, ele veio nos trazer vida. Ele nos trouxe o perdão através do seu sacrifício.
ele foi até a cruz, mesmo sem ter pecado, ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário, se sacrificou, morreu por nós, matou os nossos pecados para nos dar vida. Nos dar vida e vida em abundância. O último Adão, ele veio para nos dar vida. O primeiro trouxe a morte, o segundo trouxe a vida. E vida em abundância. Ele diz no capítulo 3 do Evangelho de João que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E João escreve no capítulo 8, versículo 32 do seu livro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa? Liberdade do pecado, que trouxe a morte sobre o ser humano, liberdade contra o diabo, que escraviza o ser humano no pecado, e liberdade da morte. Glória a Deus. Por quê? Porque o último Adão, que foi feito espírito vivificante, a morte não teve poder sobre ele. Glória a Deus. Ele foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, cumprindo a profecia de Osés no capítulo 8, ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. E aqui Paulo diz no capítulo 15, glória a Deus, glória a Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que isso vai acontecer? Porque Jesus venceu a morte, glória a Deus. Jesus venceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ele venceu a Satanás, o acusador das nossas almas. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ele o venceu, derrotou, pisou a cabeça da serpente e em breve virá para lançá-la no abismo por 1000 anos, e depois dos 1000 anos será lançada definitivamente no lago de fogo, onde é a segunda morte. Então, meu amado ouvinte da palavra de Deus, meu amado já crente em Jesus Cristo, nascido de novo, ou então você que um dia serviu a Deus e se afastou dos caminhos do Senhor, eu digo para você, se você ainda não recebeu a Cristo como teu Salvador, o último Adão, aquele que dá vida, vida em abundância, glória a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 da carta aos Romanos, glória a Deus. Capítulo 10 de Romanos, ele diz assim, capítulo 10, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis aqui a salvação anunciada. Aceite a Jesus como teu Salvador. Você que está nos caminhos do Senhor, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação. Glória a Deus. Que Deus tem preparado para aqueles que forem até o fim. Glória a Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. E você que se afastou dos caminhos do Senhor, serviu a Deus, mas algum dia na caminhada, o inimigo lhe deu uma rasteira, aconteceu alguma coisa que você se decepcionou. Como Eva diz, eu fui enganada pelo inimigo. Volte para os caminhos do Senhor, porque Deus é o mesmo. As promessas de Deus, elas não mudaram. A palavra de Deus é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não há de passar. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As promessas que Ele te fez continuam firmes. Requer apenas que você volte para os santos caminhos do Senhor. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, quero aqui te agradecer, Senhor, aleluia, pelo grande privilégio de poder anunciar a tua palavra. Agora, Pai, todas as vidas, Senhor, que ouviram essa palavra, que receberam essa palavra, ou que receberão, que sejam abençoadas, transformadas, edificadas, meu Senhor, e permaneçam fiéis e firmes nos teus santos caminhos, até a tua volta, até o grande encontro que teremos contigo, Senhor. Pai, obrigado. Em o nome do Senhor Jesus, o último Adão feito em espírito vivificante, que nos deu vida e vida em abundância, e nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre e eternamente. Amém.